Boa tarde, torcida tricolor, aqui é o Hugo Seixas, gravando mais o Tricolor no Trânsito, hoje dia 14 de agosto de 2026, né? O Fluminense já está aí há mais de 24 horas, sem o Luiz Ubeldia, graças a Deus, né? A torcida ontem começou a comprar ingressos em maior quantidade para o jogo de amanhã, né? Tá na hora de apoiar o time, né? E tentar tirar o time dessa apatia, que eu acho que muito disso era o Zubeldia que puxava, né? O Lessa chegou a fazer um vídeo, acho que antes da demissão, né? Falando que o Zubeldia andava meio cabisbaixo no CT, meio triste, né? E tal, e eu acho que isso influencia nos jogadores, né? E aquilo, o cara trabalhava pra cacete, era bom de treino, era bom de metodologia, era bom de tudo, mas no fim das contas, cara, o time todo tá mal. Se o time todo tá mal, o problema tá no técnico. No Fluminense você pode achar que tem alguma coisa a ver lá com aquele adiamento do Fla-Flu. Mas aí, irmão, não tem o que fazer. Vai mandar o time todo embora? Vai trocar a diretoria? Não vai, né, acontecer nenhum dos dois. Então é isso, né? Ontem, quando eu soltei o vídeo, né, tinha acabado de sair a notícia de que o Zubeldia tinha caído, né? E aí é isso, né? Eu ia ter que gravar um vídeo muito tarde, quando voltasse pra casa, e depois pra subir ia ser uma merda. Ontem eu trabalhei até às 8, então ia demorar mesmo. E talvez acabasse não subindo, como já fiz algumas vezes. Gravo, não subo, aí subo no dia seguinte, fica uma coisa meio estranha. Que eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, falando numa data e a data é outra, parecendo maluco. Mas é isso, torcer pro Fluminense fazer um bom jogo amanhã. O Fluminense amanhã provavelmente não deve ir de time titular, né? Deve ir com um time meio mesclado, o Palmeiras talvez também, né? Esperar que a gente volte a ganhar jogos. E aí eu resolvi fazer um vídeo pensando num técnico do Fluminense, nos nomes aí que foram falados, nos nomes que estão disponíveis, em alguns nomes que a torcida discute, né? E aí cheguei a gravar um vídeo de manhã, mas ele ficou meio curto, meio corrido, porque eu já estava chegando no trabalho, né? E aí para gravar esse vídeo eu tinha dado uma procurada em números de alguns treinadores, né? E aí pensando até em fazer um percentual, né, de vitórias e tal, né, ou de números de pontos conquistados, e aí acabei de um dos primeiros assim ele vir com média de pontos conquistados, e eu achei melhor do que fazer percentual porque percentual, né, você pode só botar o percentual, falar o percentual, a pessoa se perde no meio do caminho, não sabe se você está falando de percentual de pontos ou percentual de vitórias, né? Fica meio confuso mesmo. E aí eu fiz média de pontos, né, por jogo, né, de cada treinador. E aí eu estava gravando o vídeo e falei que seria interessante ter a média de pontos do Zubeldia no Fluminense, né? E aí não é na carreira do Zubeldia, é no Fluminense. Aí o Zubeldia teve uma média no Fluminense, e olha que o final é bem ruim, né, de 1,77 pontos por jogo, né? Essa média de pontos significa que o cara vai ser campeão ou não, né, de algum campeonato, né? Sim, quanto mais pontos você fizer, né, num mata-mata, quanto maior for a sua média, né, maior a chance de você ganhar aquele título, de você ficar entre os primeiros colocados, né? Então a média de pontos é importante nesse sentido. Mas num campeonato de pontos corridos, né? Talvez eu tenha falado mata-mata, se eu falei merda. Campeonato de pontos corridos. No mata-mata não é tão importante, porque um time pode ser campeão, né, com uma média de 1 ponto por jogo. O time pode ser campeão de um campeonato mata-mata sem ganhar jogo nenhum. Empata todos os jogos, inclusive a final, ganha todos os confrontos nos pênaltis e tu é campeão, né? Um time pode ser campeão com uma média de 1,5, né, que seria ele ganhar todas em casa e perder todas fora de casa, né, e aí nem se ter uma disputa de pênalti, enfim, né? Então isso não é tão importante, mas mostra que, né, de acordo com essa média, que o técnico ganha ou perde mais jogos, né? No geral, assim, se a cada 2 jogos, né, o técnico fizer 3 pontos, ou seja, ele tiver uma vitória e uma derrota, é uma média ali básica de 1,5 ponto por jogo, né? Então eu pensei em fazer dessa forma. E aí eu tava dando uma olhada num técnico ou outro e tal. Os técnicos que eu cheguei a olhar de manhã me deu meio que uma sensação, né, de que todos estavam ali por volta da pontuação do Zubeldia. Eu falei, nossa, a galera vem bem mesmo, né?
E aí depois eu fui dar uma olhada, não é tão bem assim, né? Na verdade, poucos técnicos entregaram nos seus últimos clubes, né? Nos últimos anos, uma média melhor do que essa do Zubeldia do Fluminense. O que tem a melhor média, né? É o nome que falaram que é o preferido do Matheus Montenegro, né? É o português Sérgio Conceição, que treinou o Porto durante muito tempo, depois saiu do Porto, ficou pouco tempo no Milan, né? E depois foi pro Al Ittihad, e, sei lá, acho que talvez esteja desempregado, né? Esse Sérgio Conceição, né, no Porto, ele entregou uma média de 2,29, né, pontos por Veículo jogo, no acostamento, né, à frente. fez 300 e caralhadas jogos pelo Porto, né, ganhou vários títulos, né, dos técnicos que vão ser falados aqui também, eu acho que é o que tem mais títulos na carreira, enfim, né, e depois fora do Porto, tanto no Milan quanto no Al Ittihad, ele faz uma média de 1,71, né, que é uma média abaixo da do Zubeldia, mas não é uma média ruim, né, e no total ele tem uma média de 2,19, mas muito puxado pelo Porto, que está entre os 2, 3 principais times de Portugal, senão ele é o principal time de Portugal, né, o Porto é meio que o Real Madrid de Portugal, né, para dentro do país, né, quando sai de Portugal ele não tem nada de Real Madrid, né, então talvez essa média de 2,29, né, que é a melhor média daqui, né, seja um pouco exagerada. Depois do Sérgio Conceição, né, quem tem uma melhor média ali depois dele, né, no geral, né, você tem 2 técnicos. Você teria o Tite, né, que nas duas, tirando seleção, né, na passagem dele pelo Flamengo, que é melhor, né, e no Cruzeiro, que é muito ruim, né, ele tem uma média de 1,87 pontos, né, mas a gente sabe que a carreira esses últimos trabalhos dele, né? Últimos não, né? Os últimos tempos do trabalho dele, pegando o Cruzeiro e o final do Flamengo, não são muito bons, né? Pô, no Cruzeiro ele tinha uma média de só 1,59, né? Ele seria mais caro do que o Sérgio Conceição, pelo que falam de valores, né? Parece que o Sérgio Conceição, né, no Milan ganhou em torno de 20 milhões de reais por ano, né? Então aí dá menos de 2 milhões de reais por mês, né? E o Tite, a comissão dele, ganhou mais que isso, né? Mas os números, assim, se juntar trabalho Flamengo e Cruzeiro, tá acima do Zubeldia, mas pensando só no Cruzeiro é abaixo, e eu acho que não valeria nem um pouco a pena. O outro que tem uma média parecida, e aí eu acho que ele não vem pro Fluminense, tá? Eu acho que ele não vem pro Fluminense, até pelo jeito que ele saiu ano passado, mas é um técnico desempregado e tem gente que ainda é saudosa dele, da saída dele ano passado do Fluminense, né? É o Renato Gaúcho, né? Eu não tenho a média geral do Renato Gaúcho, porque eu não me dei esse trabalho, mas o Renato, ele tem uma média muito boa, tirando no Vasco, né? Que foi o último trabalho dele, que ele estava com uma média de 1,44 pontos. Mas no Fluminense é de 1,75. Né? No Flamengo ele tem uma média de 2,16 e o trabalho dele no Grêmio, de uma forma geral, varia entre 1,73 e 1,87. Lembrando que ele já quase rebaixou o Grêmio, né? Eu acho que ele fica um tempo no Grêmio ali e quase acaba rebaixando o Grêmio. Então é uma média muito boa, mesmo tendo um momento ruim, né, do Grêmio. O Renato Gaúcho entrega uma média de pontos muito boa, né? Outro que tem uma média alta, né, acima do Zubeldia, né, e talvez seja o último que eu vou falar aqui, que na carreira teria uma média maior, né, na média de pontos, assim, nos últimos anos, na verdade, né, o Gadiardo, né, que foi técnico do River. Ele tem uma média de 1,82, mas o último trabalho dele, né, no River Plate, ele tem uma média só de 1,64, né, que foi esse último trabalho dele aí, muito ruim, né? Pelo menos lá foi visto assim, né? A média dele é bem puxada pelo trabalho dele no Nacional, lá antes de ele ir para o River pela primeira vez, com uma média de 1,95, Nacional do Uruguai. Daí depois no River com uma média de 1,88. Né? Mas é um técnico que já ganhou título de mata-mata, já disputou título de mata-mata, é um técnico grande. Eu acho que talvez, né, entre os que eu falei até agora, ele viria logo depois do Sérgio Conceição, não sei. Né? Enfim, né, tirar aqui o elefante da sala, né, e não sou eu que estou saindo da sala, até porque eu estou dentro do carro, né, tem o Diniz, né, a média do Diniz é bem ruim, 1,48,
pontos por jogo, né? A melhor média dele nos clubes que ele passou foi pelo Fluminense, 1,75, né? Ou seja, nem assim a média dele foi melhor do que... E isso é juntando os dois trabalhos, tá? Dele no Fluminense é maior do que a média do Zubeldia, tá? Então, assim, né, pensando em ponto, esses seriam os técnicos que poderiam entregar um trabalho melhor do que o Zubeldia, técnicos que estão aí no mercado, tá? Aí eu vi algumas coisas assim, né? O Thiago Nunes não tem uma média tão boa, mas o último trabalho dele na LDU era de 1,76, né? Ele tem também uma média boa, talvez o antepenúltimo trabalho dele que foi no Sport Cristal, com uma média de 1,79, né? Disputou bem títulos mata-mata, assim, né? Levou times mais longe do que esperado, né? Foi campeão pela LDU, se eu não me engano. Não, quem é campeão pela LDU da Sul-Americana é o Zubeldia, né? Não sei, assim, pra mim é um coringa, talvez arriscar ele pensando no disputa do mata-mata, né? Mas ele, de todos citados aqui, ele só não tá atrás do... O Diniz eu não considerei não, tá, gente? Ele só não tá atrás do Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho, o jeito que ele saiu do Fluminense é muito ruim, eu não quero que ele volte, né? Aí tem outros técnicos aqui, o Odair, nossa, média de pontos muito ruim, mesmo no Atlético Paranaense, de 1,68, né? O BKSS, né, que as pessoas falam muito bem, né? Pelo Equador é uma média ruim de 1,63. A melhor média dele é pelo Racing, de 1,69, né? Que teoricamente foi o melhor trabalho que ele fez, né? Acho uma média bem ruim, assim, pelo momento do Fluminense, tá? Porque a gente precisa entregar ponto no Campeonato Brasileiro, né? Para não correr risco de ficar fora da Libertadores. A gente perdeu a gordura que a gente tinha, né? O Fluminense, pré-Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo, usou caneta emagrecedora, porque toda a gordura que a gente tinha pela briga ali no topo da tabela foi embora. E aí eu falei do Thiago Nunes, né? Um outro que eu olhei aqui é Vitor Pereira também, mas muito ruim, 1,65, só trabalhos ruins, super valorizado pra cacete, né? Eu acho que dos técnicos desempregados ou que com alguma identificação com o clube, né, seriam esses nomes, assim. E, cara, eu nem sabia quem era Sérgio Conceição, sabe? Mas o Sérgio Conceição virou o que o Buanga era pro ataque, virou o Sérgio Conceição para mim como treinador, né? E dependendo o quanto a mídia tricolor trabalhar esse nome, falar desse nome, né, e acabar vindo algum técnico Fluminense, vai ser a mesma coisa que aconteceu com a questão do Buanga. Todo mundo se empolgou com o Buanga, números excelentes e tal, e na hora veio o Castillo, né, e a torcida se decepcionou, como eu acho que aconteceria com qualquer um, né? Mas quem sabe, torcer aí para vir o Sérgio Conceição ou para o Marcão fazer um grande trabalho aí, nos levar ao título da Libertadores até o final do ano. Tá? Eu gostaria muito que esse técnico chegasse por agora, hoje e amanhã, para ver o jogo no banco, né, já falar um pouco com os jogadores e trabalhar esse time para o jogo contra o Rivadavia. Se não conseguir trazer ninguém nesse momento, meu irmão, torcer pro Marcão ganhar esse jogo aí contra o Rivadavia, pra gente continuar na Libertadores e aí ter um tempinho para pensar o que vai ser do Fluminense, pensar no técnico que vai vir. Beleza? Saudações tricolores e faz o L.